Saravá, meu povo! Seguinte, a gente vai falar de um assunto que eu já falei algumas vezes sobre ele, só que as pessoas querem que eu faça um vídeo dedicado, então estou aqui para fazer um vídeo dedicado ao Amaci. O que é o Amaci mesmo? Se você viu os outros vídeos em que eu comento sobre Amaci, então você já sabe o que é. Mas se você ainda não viu, poxa vida, vai lá ver meus vídeos, faz favor. Tem uns 100 aí pra você assistir. Faz seguinte, assiste esse e depois vai voltando e vai assistindo o resto. Pode ser assim? Então beleza. Antes de começar, eu quero pedir de coração que você, se você tá assistindo aqui no YouTube, eu peço que você dê o seu like para que o vídeo chegue, toda vez que eu publique vídeo, chegue pro primeiro para você. Então se você der o like aqui, vai aparecer sempre na sua timeline do YouTube meus vídeos, tá bom? O Amaci pra gente da Umbanda é um dos rituais mais importantes e é também, na minha concepção, na minha opinião, um dos mais bonitos também. Por quê? Porque é quando o médium de fato entra para a Umbanda e é apresentado para o astral, para os espíritos, para o mundo espiritual como médium e como trabalhador da Umbanda. O Amaci é o nosso batismo, só que é o batismo apenas para aqueles que vão trabalhar, que vão vestir o branco, que vão ser médiums da corrente de um terreiro. O Amaci é o batismo que abre os nossos chakras mediúnicos para trabalho. Então, a partir do momento que a gente faz o Amaci, os nossos chakras, os nossos 7 chakras se abrem, o nosso chakra coronário começa a desenvolver as nossas mediunidades para que a gente faça a nossa caridade, o nosso trabalho dentro da Umbanda, dentro de um terreiro. Carol! Só as pessoas que entram pra corrente de um terreiro que pode fazer Amaci? Sim, se você não é da corrente de um terreiro, você pode fazer o batismo normal, que eu já fiz um vídeo sobre isso. Então, o batismo na Umbanda, um outro vídeo que eu fiz. Agora, se você quer entrar pra corrente, se você quer vestir o branco, quer trabalhar, quer ir toda a gira e tal, aí você faz o Amaci. O ritual do Amaci pode ser um pouquinho diferente de casa para casa, de cada terreiro, mas o básico e a função do Amaci é a mesma. Então é a iniciação do médium naquela casa, a iniciação do médium para o espiritual, para trabalho mediúnico sempre. Geralmente, logo no começo que a pessoa entra. Então a pessoa entrou, tem ali um período de experiência, um mês, 2 meses, para poder fazer o Amaci. Porque é o tempo da pessoa entender se é aquilo mesmo que ela quer para a vida dela, se vai ser bom para ela e tal, porque todo mundo tem o livre-arbítrio, né? Às vezes você entra numa corrente mediúnica lá num terreiro e você entra cheio de expectativa que vai ser uma coisa assim e não é aquilo que você está esperando. E então, antes de fazer o Amaci, é melhor que você saia. Porque quando você faz o Amaci, você abriu os seus chakras. E lembra que eu falei nos outros 2 últimos vídeos que eu falo sobre o contrato? Que você assina um contrato com o espiritual, que você vai ser um médium sério, que vai trabalhar pro bem, que vai fazer a caridade, enfim. Então, o Amaci é o nosso contrato. Não faz sentido você entrar pra corrente e logo fazer o Amaci, se daqui um mês, 2 meses você vai sair, você não vai curtir o que você está fazendo. Porque aí você assinou o tal do contrato e seus chakras todos estão abertos para mediunidade. Então, se você não está trabalhando no terreiro, se você não está efetivo naquele terreiro, pode ser que venha a calhar da sua mediunidade começar a trabalhar fora e você passa a desenvolver de alguma outra forma. O que não é bom, porque é legal você estar no terreiro, porque dentro do terreiro você tem a segurança das firmezas do terreiro, a segurança do desenvolvimento sendo visto e sendo assistido pelo pai e pela mãe de santo, desenvolvido por eles, eles ajudando a gente a desenvolver. Então essa é a parte boa que você precisa desenvolver a sua mediunidade depois do Amaci. Então se você faz o Amaci e sai do terreiro, você quebrou o contrato que você fez, não tem muito sentido. Por isso que existe um tempo de experiência. Isso varia de terreiro para terreiro. Tem terreiro
que você entra, leva 1, 2 meses, tem terreiro que leva 6 meses, mas não é bom passar muito desse tempo de 6 meses, porque 6 meses a pessoa já está trabalhando a sua mediunidade, já está desenvolvendo de alguma forma, porque dentro do terreiro a gente começa a desenvolver de uma forma muito diferente do que indo só para assistir, na assistência, né? Então, quando você entra pro terreiro, você já começa a trabalhar de alguma forma a sua mediunidade. O ideal é que leve até 6 meses para você fazer o Amaci. Depois disso, começa a ficar meio pesado. Então, o foco é até 6 meses. Mas varia de terreiro para terreiro. O Amaci é o compromisso, como eu já disse. É o nosso firmamento com a espiritualidade, com a casa que a gente escolheu para trabalhar, com a religião e com os guias que nos acompanham desde sempre. Muitas pessoas perguntam pra gente, Carol, mas se eu sair do terreiro, será que os meus guias vão ficar lá e eu vou ter que ir para outro terreiro? Eles não me acompanham? Como é que é? O seu espírito é acompanhado por mentores, guias, protetores, desde sempre, em todas as vidas. Então, nessa vida, não interessa se você sai ou entra num terreiro, você sempre vai ter os mesmos guias, os mesmos protetores, os mesmos guardiões, os mesmos mentores. Eles não vão te abandonar quando você sai do terreiro. A partir do momento que você faz o Amaci, é como se despertasse a sua mediunidade. Você já tem mediunidade, todos nós somos médiuns, alguns desenvolvem, outros não. Quando você faz o Amaci, parece que liga um botãozinho, ligou o botãozinho. Agora você vai passar a sentir mais, a ver mais, talvez, depende do seu merecimento, do seu karma, se é preciso ver ou não. Você vai passar a escutar melhor, você vai passar a entender melhor e a sua intuição, acho que o primeiro de tudo que abre é a intuição. A sua intuição vai estar muito mais aguçada. Por quê? Porque a intuição é uma das primeiras mediunidades que o médium tem que ter um pouco mais aguçada, que são os nossos guias falando no nosso ouvidinho, né? A nossa intuição geralmente são guiadas pelos mentores ou protetores que nos acompanham. Então é a intuição que vai aguçar primeiro. É quando você passa a sentir melhor. Melhor eu não ir por esse caminho, melhor eu não fazer tal coisa, ou melhor eu fazer tal coisa. É a sua intuição falando por você. Então quando você faz o Amaci, a intuição é a primeira que vai aguçar. Depois vão vindo as outras mediunidades. Mas aí depende de cada médium. Se eu sou uma médium que a minha mediunidade de incorporação é a mais aguçada, é o meu caso. O seu caso pode ser diferente. O meu caso é diferente do caso do Heitor, por exemplo. O Heitor, a mediunidade dele mais aguçada é o desdobramento. Ele trabalha muito mais dormindo do que indo no terreiro. Então é diferente, de médium para médium isso pode diferenciar. Tudo depende do nosso caminho, da nossa missão, do nosso karma, tudo. O nosso Amaci funciona da seguinte forma. Não sei como é que é no seu terreiro, mas eu vou falar como funciona no nosso, lá no terreiro Pai Jacó. O médium fica 7 dias de preceito, né? 7 dias sem comer carne, sem fazer sexo, sem beber bebida alcoólica e com os pensamentos elevados, com pensamentos bons. Essa é a parte mais difícil. Deixa eu contar pra vocês que, olha, é nessa semana que dá vontade de matar todo mundo. É nessa semana que as pessoas parecem combinar de te querer. E você tem que manter a classe, você tem que manter o pensamento elevado, pensar em Deus, pensar que você está entrando para um caminho espiritual muito bonito e que você não pode matar as pessoas, nem em pensamento. Muito difícil. É nessa semana que aquele seu amigo lá vai ligar pra você e falar que tem churrasco, que ele vai pagar. É aquela sua amiga lá falar que vai ter uma despedida de solteiro e é open bar, não sei aonde. É nessa semana aí que vai acontecer tudo isso aí. E você não pode ir porque você tá de preceito. Pode apostar que vai acontecer isso aí. Por quê? Porque são os seres malignos, né, chegando perto e querendo fazer com que você não entre para a corrente, que você não desenvolva a espiritualidade, que você não evolua. Toma cuidado, que sei, tô de olho em você. Pois bem, depois, passados os 7 dias,
O ritual começa com a lavagem da sua coroa, que é o nosso chakra principal, que fica aqui em cima. A lavagem da coroa é feita pelo chefe da casa, ou um preto velho, ou um caboclo, aí depende da casa. Na nossa casa, o nosso chefe do nosso congá, chefe do nosso desenvolvimento, é o caboclo Sete Cachoeiras, que é o guia do nosso pai de santo, pai Jackson de Xangô. Aí o que acontece? Eu sou filha de Iansã, então a minha coroa vai ser lavada com as ervas de Iansã, misturadas com as ervas do seu Sete Cachoeira, que lavou a coroa do nosso pai de santo. Então ele faz uma mistura, porque a coroa do nosso pai de santo, nosso zelador da nossa casa, é que cuida da nossa mediunidade, da nossa coroa. Ele é o nosso pai de santo, porque ele cuida do nosso santo. Ele cuida da nossa mediunidade, do nosso desenvolvimento. Então faz aquela mistureba de erva e lava a nossa coroa. Aí depende do orixá. No nosso caso, de Iansã, é água mais as ervas. Então lavam-se as guias também que você usa, a coroa e beleza. Agora, se você é filho, por exemplo, o seu orixá de frente é Oxóssi. Oxóssi lava com as ervas de Oxóssi e cerveja branca. Xangô, cerveja preta. Então depende mesmo do orixá. Enfim, depois que ele lava a sua cabeça, você coloca o seu pano de cabeça para proteger, para o seu pano de cabeça ficar embalsamando aquelas ervas na sua coroa e também pegar a sua energia. Então o pano de cabeça ele é poderoso, eu já falei dele aqui. O pano de cabeça ele é forte, ele tem a nossa energia e a energia do nosso orixá. Quando você está em casa, está com dor de cabeça, está passando por algum problema, coloca o pano de cabeça que ele vai dar uma aliviada em tudo, porque ele é poderoso mesmo. Então você coloca o pano de cabeça ali para o ritual continuar. Aí depois disso é chamada vibração do orixá. Então, se eu sou filha de Iansã, vai ser chamada vibração de Iansã. Não é uma incorporação, não vai vir a cabocla de Iansã, vai vir a vibração, a energia de Iansã. Então eu vou descarregar, eu vou girar, eu vou sentir como se eu estivesse incorporando mesmo de verdade. É para afirmar, é para mostrar que Iansã está ali e que está aceitando o seu filho naquela casa, que está aceitando o seu filho na mediunidade, na espiritualidade. Acontece isso com os outros orixás também. Se eu sou filha de Oxóssi primeiro, então eu vou incorporar ou um caboclo de Oxóssi ou a energia de Oxóssi naquele momento. É como se fosse mesmo o start. Apertou start, fez o descarrego, agora sim você vai trabalhar, você vai desenvolver a sua mediunidade. Eu acho que para todo mundo que passa por esse momento do Amaci, é um sentimento muito forte, porque é quando a gente aceita a religião, é quando a gente aceita que a gente pode trabalhar para a caridade, fazendo o bem espiritual, o bem na terra, evoluindo espiritualmente e pessoalmente. Então é muito importante esse momento para a gente, é um momento de luz, é um momento que a gente se sente útil de alguma forma para o espiritual, sabe? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Amaci não prende a pessoa àquela casa. Você faz o Amaci para se mostrar espiritualmente, para se mostrar útil para a espiritualidade. Estou apto para trabalhar para a espiritualidade, para usar as minhas mediunidades. Eu escolhi essa casa, porém eu posso escolher outra. Eu posso sair daquela casa e ir para outra casa. Vai acontecer o Amaci de novo? Talvez aconteça. Em algumas casas é exigido que aconteça o Amaci de novo, para que a energia da casa anterior saia e você pegue a energia nova da próxima casa. Não tem problema. O espiritual já sabe que você está trabalhando, só está mudando de lugar porque você precisa, ou se sente confortável em outra casa, ou enfim. Depois que é feito o Amaci, as ervas elas vão ficar no alguidar. Um alguidar que é teu alguidar. Que é aquele potinho de barro lá, aquele tapuér de barro, que eu já disse como é que ele funciona. As suas ervas vão ficar ali e elas vão ser protegidas no roncó. Aí depende de terreiro para terreiro. O roncó é um espaço onde todos os alguidares dos filhos da corrente estão lá, dispostos e protegidos pela quartinha do pai de santo, que é um alguidar desse tamanho assim.
Só que é um potão, né? E todos os nossos alguidares estão sendo zelados e protegidos pelo Pai de Santo. Quando acontece alguma coisa com o filho, uma doença, um acidente, alguma coisa assim que ele precisa de um pouco mais de proteção, o Pai de Santo vai lá, acende uma vela no alguidar dessa pessoa, faz uma oração e aquela energia toda é concentrada naquela pessoa. Então tudo acontece ali no roncó. Tem terreiros que não tem roncó, tem terreiro que os alguidares ficam à vista de todos, estão todos ali dispostos. Alguns terreiros funcionam dessa forma. No nosso existe uma salinha, um quartinho só para guardar o alguidar, para ficar a proteção lá, quietinha. Sempre o Pai de Santo tá lá zelando, arrumando, limpando, para que a nossa energia esteja ali em paz e sempre bem. Ficou mais claro para você o que é o Amaci? O Amaci é tudo isso que eu disse, talvez mais um pouco. Eu quero saber como que funciona na sua casa, no seu terreiro, onde você trabalha ou onde você visita. Se é muito diferente do que eu disse, mas acho que o básico é parecido, em todo terreiro funciona mais ou menos da mesma forma, né? Se você tiver com dúvida, fala comigo na página do canal, no inbox, eu respondo todas as pessoas à medida do tempo que eu tenho, vai dando tudo certo, eu vou respondendo, tá? Tenha calma, vai dar certo, vai dar tudo certo. Me siga no Instagram, no Twitter, Calma Carol, estou te esperando lá para altas aventuras. Tenha uma ótima semana, saravá e muita axé.